Boa noite, queridos irmãos. Fiquei impressionado quando o irmão Montanini perguntou quantos nordestinos ou descendentes de nordestinos há aqui. Muitas mãos foram levantadas. Tremendo. Eu creio que Deus tem um plano. Eu fiquei também muito impressionado quando visitei o sertão faz poucos anos. Eu não podia acreditar que, havendo em cidades importantes do Brasil, como São Paulo, Rio, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador e outras cidades, tantas congregações, milhões de crentes, o porcentagem de crentes tão alto em muitas cidades do Brasil, mas lá no Nordeste, no sertão, é tão baixo o porcentagem de verdadeiros cristãos. Eu não compreendi por que não há um movimento muito mais forte das igrejas de todo o Brasil para cobrir toda aquela área, e o meu coração ficou tão contente, tão animado ao saber que já vem movendo o Espírito de Deus. Irmãos que têm este peso e a mobilização que eles estão sendo instrumentos para inspirar a igreja de diferentes lugares, para que aquele lugar seja evangelizado. Amém? Louvado seja o Senhor. Muito bem, irmãos, vamos a continuar com o terceiro quadro, porque Jesus na cruz obteve uma salvação tão grande para toda a humanidade. Toda aquela degradação moral da humanidade, sometida também, exposta ao juízo de Deus, foi tudo isso. Deus, por sua graça, proveu uma salvação completa para todos por meio de Jesus Cristo. Vamos ver se podemos esta noite completar este terceiro quadro, para mañana concentrarnos na parte final, quadro número 4, que é o ponto principal de aquilo que queremos focalizar nesta série de encontros e neste encontro, nestas reuniões. Felizmente vocês têm as apostilas, e então eu vou resumir rapidamente, porque esta manhã não conseguimos concluir o que eu queria concluir, capítulo 4 e 5, para entrar no capítulo 6, 7 e 8. 3 capítulos temos para esta noite. Vamos a pedir ao Senhor que me conceda o poder de síntese, para não alongar muito a reunião. Do capítulo 4 de Romanos, eu só quero ler o versículo 3. Porque já temos visto que é a justiça de Deus, que é a redenção, que é a justificação, e tudo isso dizemos que é gratuitamente, é por a graça e é pela fé. E o capítulo 4, Paulo se concentra para falar da fé e usa um exemplo extraordinário de fé, Abraão. Então, todo o capítulo 4 de Romanos, ele está falando sobre a fé de Abraão. Então, diz o versículo 3, pois que diz a Escritura? Gênesis 15. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus deu a Abraão uma boa notícia. Abraão não tinha filhos. E ele perguntou a Deus: Deus, como é você disse que fará de mim
uma grande nação, eu não tenho nenhum só filho. Meu herdeiro será este Damasceno, que vai herdar-me um mordomo de Abraão. E Deus disse: não, Abraão, sai de tua tenda. Era noite, escura, sem nuvens, sem lua. Olha para cima as estrelas. Começa a contar, se você pode. Assim será a tua descendência. Que palavra! Um homem já idoso, sem nenhum filho, assim será a tua descendência. E a Bíblia diz: Abraão creou, aqui nesta versão portuguesa, revista e atualizada, diz em Deus. Ele já cria em Deus. Mas a tradução mais fidedigna seria assim: Abraão creou a Deus. Que é a fé? É muito simples. Crer a Deus. Porque crer em Deus, na existência de Deus, também os demônios creem. Mas a fé não é crer simplesmente em Deus. A fé é crer a Deus. Aquilo que Deus declara, eu creio. Creio a Deus, creio a palavra que Ele está pronunciando. Isso a fé. E foi imputado para a justiça. Depois você pode ler todo o capítulo 4 e as apostilas sobre isso. Então, quando nós ouvimos a boa notícia do Evangelho, e queridos irmãos, o Evangelho não é simplesmente João 3,16. Tampouco o Evangelho é simplesmente ou unicamente Romanos 3, 4 e 5, quando fala da justificação. Não. O Evangelho completo continua com Romanos 6, 7 e 8. E aí mostra como não simplesmente Jesus proveu uma salvação limitada, como seria simplesmente o perdão dos pecados, sino uma salvação completa, que é ser libertos do poder, do domínio do pecado, para viver na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Amém? Seria uma salvação incompleta, só ter o perdão dos pecados passados, e vivendo no presente, dominado por o pecado. A salvação completa de Jesus, as boas notícias que nós temos que crer como Abraão creou. Crer o que Deus declara inclui também nossa libertação, nossa vitória sobre o pecado, como está declarado em sua palavra. Agora no capítulo 15, quero também ler um só versículo, e assim pulamos para capítulo 6 de Romanos. O versículo 19, veja bem, versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Você herdou uma herança pecaminosa, porque você é um descendente de Adão. O que aconteceu com Adão passou para todos nós. E assim, por o pecado, pela desobediência de um só homem, muitos, todos nós, nos tornamos pecadores. Uma desobediência nos tornou a todos pecadores. Mas agora, assim também, por meio da obediência de um só,
Quem é esse um só? Quem é? Jesus. Muitos se tornarão, ¿qué? Se tornarão justos através de um obediente filho de Deus. Nós nos tornamos justos. Não simplesmente perdoados, sino nos tornamos justos. Os injustos e pecadores, através de Jesus, nos tornamos justos. Veja bem, escuta bem. Nós somos constituídos justos pela nossa própria obediência. Porque somos filhos de aquele desobediente Adão, sino pela obediência de Jesus e pela virtude da obediência dele, nós nos tornamos justos. Vou explicar. Jesus, que sempre foi obediente ao Pai, aquele obediente Jesus agora está em nós. Quantos dizem amém? Aquele humilde, submisso, obediente habita em nós. Então você não precisa esforçar para obedecer a Deus. Deixa que Cristo em você obedeça. Ele é o obediente. E por sua obediência nós obedecemos. A virtude não reside em nós. Reside naquele que mora em nós. Por isso Paulo declara em Gálatas 2:20: com Cristo estou juntamente crucificado. E já não vivo eu, mas quem? Cristo. O Filho obediente do Pai agora vive em mim. A vida cristã não é um esforço nosso para ser como Jesus. A vida cristã é Jesus. Jesus em nós, pela obediência de aquele Filho obediente, nós nos tornamos justos. Quantos dizem amém? Glória a Deus. A vida cristã não é um esforço, não. Vivemos por a fé. E o justo vivirá pela fé. Vivirá como justo. Atuará como justo pela fé. Qual é a fé? Que o justo, obediente Jesus agora vive em mim. Portanto, Cristo obedece ao Pai em você. Cristo ama em você. Cristo perdoa em você. Cristo ajuda aos carentes em você. Cristo em você tem palavras de consolação para aqueles que estão sofrendo. Cristo em você prega o Evangelho. Cristo em você cura aos enfermos, expulsa os demônios. Cristo em você é um marido exemplar. O marido perfeito mora em você. Cristo em você lhe faz uma esposa submissa e respeitosa. Cristo em você lhe faz um jovem santo, puro, vitorioso sobre o pecado. A vida cristã é Cristo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pela obediência de um e por sua vida, nós temos vida. Amém. Você crê? Você crê? Muito bem.
Ahora vamos a Romanos capítulo 6. Aí entramos na parte de hoje. Romanos capítulo 6. Capítulo 3, 4, 5. A palavra-chave era justiça e justificação. Agora, Romanos 6, 7 e 8. A palavra-chave é liberdade. Liberdade. No capítulo 6, liberdade do pecado. Capítulo 7, liberdade da lei. A segunda parte do capítulo 7, libertado da carne. E capítulo 8, a vida no Espírito nos torna aqueles filhos que vivem na vitória, na liberdade por o Espírito Santo. Vamos ver no capítulo 6 primeiro, libertados do pecado. Acontece que a palavra pecado, que já mencionamos até o capítulo 5, maiormente apareceu em plural. Pecados, iniquidades. Hoje de manhã vimos 36 pecados na lista. Pecados. Mas no capítulo 6, já não se fala dos pecados em plural, sino em singular. O pecado. Libertados do pecado. E aqui é importante esta palavra pecado, neste capítulo que tem 23 versículos, é repetido 15 vezes e sempre em singular. Eu gostaria de ler todo o capítulo, vamos ir lendo partes, pero para ir um pouco mais rápido, vou explicar. Aqui é importante captar, compreender que Paulo está usando uma alegoria, uma comparação. Se você não entende a comparação, a alegoria que ele está usando, você não vai compreender o capítulo ou a verdade que o capítulo está proclamando. A alegoria do fundo que domina capítulo 6 é esta. Há um amo que tinha escravos. A escravidão no primeiro século era muito comum. Esse amo, que em grego se chama Kyrios também, Kyrios com minúscula, Kyrios com majúscula seria o César, o único. Kyrios era todo aquele que tinha escravos. E aqui se fala de um amo, um homem muito ruim, muito mau, de um caráter forte, déspota, dominador, tirano. Obrigava o escravo a fazer todo o que ele queria. O escravo não tinha como ser livre. Existia somente uma possibilidade de ser liberto de seu amo. Era a morte. Se morresse, logicamente estaria livre de seu dono. E um dia aquele escravo morreu. Foi o dia de sua libertação. Aqui vou acrescentar eu um pouco a alegoria para explicar. E seu amo se irritou com ele. O que acontece que ele não veio a trabalhar hoje? Então foi ao quarto dele e ordenou: ei, escravo, levante-se. Você tem que trabalhar. Estava morto.
Se está morto, está livre. O amo não pode dominar, não pode impor, não pode ordenar a um escravo morto. E assim o escravo ficou livre de aquele amo. Esta é a alegoria que está neste capítulo, escondido dentro. Todo o linguagem que Paulo usa é isso. Tem que ver com isso. Nesta alegoria, o amo, o Kyrios, é o pecado. Não os pecados, sino o pecado em singular. E o escravo sou eu e você. Somos cada um de nós. Escravo não tem opção, está submetido a esse domínio do pecado. Obrigado a fazer tudo o que o amo ordena. Eu me lembro quando, em minha vida antes de entregar-me a Cristo, quantas vezes tomei decisões de não pecar mais. Eu era sincero, mas não conseguia. Voltava a pecar e pecar. Estava dominado por um amo que era o pecado. Um poder que me dominava. Eu lembro que sendo adolescente escrevi em um quadro de luz que tinha em meu quarto: nunca mais farei isto. Coloquei a mesma inscrição em meu escritório, na mesa, mas voltava outra vez. Cada um sabe, não todos estamos dominados por o mesmo pecado, mas em última instância o amo é igual. Lembro uma vez que fui a uma reunião, eu nasci em um lar evangélico, fui a uma reunião onde houve muita emoção, muito linda reunião, fizeram um chamado. Eu fui à frente e chorei muito por meus pecados. Chorei. Eu pensei, agora sim, minha vida vai mudar. Mas depois de alguns dias, minha vida continuava igual. Nada aconteceu. Eu queria não pecar, mas não conseguia assegurar. Assim o pecado te domina, te escraviza, te somete. Isso que acontecia com o pecado. Veja o que aconteceu. Capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viviremos ainda no pecado? Nós, os que para ele moremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, veja, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído
e não sirvamos o pecado como escravos. Aí está o escravo. Estamos sometidos à servidão. E assim, Deus proclama, Paulo proclama esta revelação do Senhor. O que aconteceu com nós, os escravos? Nós que estamos mortos para o pecado, para aquele amo, aquele que nos dominava. Com Jesus nós fomos crucificados, sabendo isto, que foi crucificado com ele nosso velho homem. O velho Jorge, a palavra declara que foi crucificado com Jesus. Amém? Ele não só carregou meus pecados, plural, todos aqueles pecados que cometi e para dar-me perdão, mas também ele crucificou a Jorge juntamente com ele. E agora, no versículo 11, por exemplo, diz assim: assim também vós considerai-vos que mortos a quem? Ao pecado. Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais a seus paixões, nem ofereçais cada os membros de seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado, aquele amo, não terá domínio sobre vós, pois já não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Louvado seja o Senhor. Amém? A palavra de Deus declara que nosso velho homem, que é nosso velho homem? Aquilo que nós herdamos de Adão, aquilo que éramos. Esse velho homem foi crucificado com Jesus. Naquela cruz, no Monte Calvário, houve 3 cruzes. Jesus crucificado na cruz do meio, um ladrão crucificado na cruz da esquerda, outro ladrão crucificado na cruz da direita. Todo mundo via 3 cruzes e 3 crucificados. Mas a realidade espiritual que só Deus conseguia ver, na cruz do meio não havia um crucificado. Havia milhões de crucificados. Porque Jesus não só carregou nossos pecados, plural, cometidos, nos carregou a nós. Ele não crucificou o pecado, porque o pecado ainda existe. É uma realidade viva cada dia. A quem crucificou é aquele que estava escravo do pecado. E pela morte de Jesus, nós fomos crucificados juntamente com Ele. Amém? Aqui está a fé. Que é a fé? Que é a fé? Crer que? A quem? A Deus. Você crê em Deus, pero fé é crer a Deus. Isso significa crer o que Deus declara. Então você simplesmente por crer,
o que Deus declara, você fica liberto do poder do pecado. Amém. Pela fé você tem autoridade. Quando o pecado quer novamente dominar tua vida, você pode responder: um momento, você não tem mais domínio sobre mim. Eu estou com Cristo morto, crucificado. Você já não tem autoridade sobre mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. É a fé. Então assim somos libertos do domínio, da escravidão do pecado, porque disse aqui: ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Que é o batismo? Morte da velha vida, do velho homem. E assim como se fosse pela fé, quando você é batizado, não é batizado simplesmente na água. O água é o elemento físico que você vê, pode tocar, mergulhar. Mas nesse ato espiritual, você está sendo submergido na morte de Cristo. Como se pelo túnel do tempo você está entrando e viajando 2000 anos atrás para experimentar a morte de sua velha natureza, a morte do velho homem, juntamente com Jesus. Amém? Assim a fé ultrapassa todos os limites geográficos e de tempo, porque pertence à dimensão do Espírito. E então, por isso dice: considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. E vamos ler também versículo 17, capítulo 6. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, vê? Aí está mais claro. Contudo, visteis a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza de vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estabais isentos em relação à justiça. Naquele tempo que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em escravos de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você crê? Quantos podem declarar comigo: estou morto ao pecado? Agora fala a tu vizinho, mas fala de um modo convincente, fala com entusiasmo, com fé, com convicção. Querido, em Cristo eu estou morto ao pecado. Fala aí. E vivo para Deus. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Amém. Dá uma palma de um aplauso ao Senhor.
Agora apresente seus membros. Nas apostilas você vê que aí é uma explicação sobre um de nossos membros, são nossos olhos. Não olhe o que não deve olhar. Não apresente seus membros ao pecado como instrumento de iniquidade. Apresente seus olhos, ouvidos, a língua, as mãos, seus pés, o sexo. Todo apresente a Deus para fazer a vontade de Deus. Porque por aquele Jesus que agora mora em nós, nós somos constituídos justos por a graça do Senhor. Amém? Muito bem, agora vamos à segunda alegoria. Para aqueles que estão olhando as apostilas, estão um pouco perdidos, não? Mas eu estou resumindo, estou agora na página 41, se você quer olhar aí. Alegoria de um casal. A primeira alegoria de um amo e um escravo. E agora a alegoria de um casal. (41) 43. Ah, desculpe. Ah, sim. Eu estou com outra conformação. Desculpe. 43. Muito bem. Tem um erro na apostila. A apostila passa de 41 para 43, não para 42. Falta? É. 41, 43. 43. Tudo bem. Não sei o que aconteceu. Depois vamos acertar algumas coisas das apostilas, mas obrigado a Sérgio que fez um trabalho excelente e todo apurado, porque ele com muitos meses me pediu as apostilas em espanhol. Mas não sei o que passou, eu preguei isto em uma cidade e aí a metade, segunda parte das apostilas perdi, não sei onde. E então teve que fazer tudo de novo, por isso atrasei. A bondade de Sérgio ajudou para ter as apostilas. Muito bem. Agora no capítulo 7, há outra analogia, outra alegoria. Aqui é a alegoria de um casal. Vou explicar. Ele, o marido, é um homem extraordinário, irrepreensível, bom, correto, fiel, sem defeito nenhum. Justo, reto em tudo. Marido assim não existe, mas existe um. Ela, a mulher, a esposa, vem de uma família ruim. Traz o gene de Adão. Teve maus exemplos em sua casa. Tem costumes erradas. Quer melhorar e não pode, não consegue nunca agradar a seu marido. É um casamento muito infeliz. Ele aponta tudo que ela faz errado. Alguns maridos somos assim. Sempre estamos apontando o que a esposa faz mal. Não é assim você, não? Eu mais ou menos. Aponta tudo o que ela faz de errado. Sempre lhe diz como deveria fazer as coisas, como deve proceder, como comportar-se. E tudo o que diz este marido tem razão. O que diz é verdade. Ela, frustrada, tudo dá errado. Sua vida é um sofrimento contínuo. Contudo, ela não pode se divorciar. Porque aí, como vamos ler, se ela se divorciar e casar com outro, seria chamada adúltera. Essa é a alegoria. Vamos ler capítulo 7. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada
está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrai novas núpcias. Essa é a alegoria. Assim, meus irmãos, também vós morestes à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que fructifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de fructificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Agora, qual é a aplicação desta alegoria, deste casal? Quem é o marido? Quem é? Quem é a mulher? O marido, nesta alegoria que usa Paulo, você pode pesquisar depois com o tempo, é a lei. A lei é justa, a lei é boa, a lei de Deus é perfeita. O que a lei exige é verdadeiro, é correto, é a vontade de Deus. Assim é a lei. E quem é esta mulher? Nós. Aqui está o apóstolo mostrando desde 3 ópticas ou ângulos diferentes o mesmo ensinamento, a mesma verdade. Primeiro com a alegoria do amo e escravo, e agora com a alegoria do casal. A lei exige, mas não coopera. Esse marido bom, exigente, mas não ajuda. E a mulher não tem condições de mudar, porque já tem esses costumes, esses vícios, essas maneiras de ser, e ela não consegue, sempre fica frustrada, condenada. Quer melhorar e não consegue melhorar, e ela suspira: como posso ser livre? Para ser livre, um casal, um de outro, o que tem que acontecer? Morte. De quem? De um dos dois. Quem morreu? A lei ou nós? Quem morreu? A lei não morre. A lei de Deus é eterna. Sempre existe. Sempre manifesta a vontade de Deus. Então, para ser liberto, quem morreu neste caso somos nós. Versículo 4, assim, meus irmãos, também vós moresteis à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Agora, nós estamos mortos. Aquela mulher somos nós. Não conseguíamos mudar, mas agora temos um novo marido. Quem é nosso marido agora? Jesus. Como é este marido? Pergunto, é igual que a lei?
qual dos dois é o marido mais exigente? A lei ou Jesus? Qual? Jesus. Tem razão. Como? Mas há uma grande diferença. Veja, a lei diz não matarás. E Jesus diz, aquele que se ira contra seu irmão, já é culpado. A lei diz, não cometerás adultério. E Jesus disse, aquele que olha a uma mulher desejando em seu coração, já adulterou. E assim todo, o sermão da montanha, as exigências deste novo marido são maiores, são superiores. E então, Jesus é um marido muito mais exigente, mas a diferença que Ele vem habitar em nós por seu Espírito. Muda nossa natureza pecaminosa e ao colocar seu Espírito em nós, nos capacita para cumprir com a vontade de Deus. Quantos dizem amém? A lei só exige, não provê nada. A lei não tem graça, a lei não nos concede ajuda, só mostra nossos erros, nossos pecados. Jesus é mais exigente, mas Ele nos capacita para fazer a vontade de Deus. Amém? Assim que estamos libertos, como diz aqui agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Louvado seja o Senhor. Amém? Agora vamos. Estamos. Vamos a capítulo 7, a segunda parte, versículo 14. Agora é outra ótica. Aqui a alegoria é muito mais forte. Não sei se vou explicar a alegoria, mas vou focalizar o que aqui está Paulo compartilhando. Em cada estas explicações, Paulo está iniciando de zero. Está descrevendo a realidade humana sem Cristo. E você vai ver aqui, versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele está iniciando de zero novamente. No capítulo 6 iniciou de zero, no capítulo 7 iniciou de zero, explicando o mesmo com 3 ângulos ópticas diferentes, e agora inicia de zero novamente. Ou eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por quê? Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei, que é boa, neste caso quem faz isto, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, que está falando da carne, nossa natureza velha, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado. Outra versão diz: miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E conclui o capítulo 7 com uma luz de esperança. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ora, irmãos, a lei é uma constante, e Paulo declara: eu sou carnal. Que é a carne? Não é esta carne física, não. Carne é nossa natureza pecaminosa. E nossa realidade é esta: o bem que quero fazer, não consigo. E o mal que não quero fazer, novamente faço. E assim vem a luta, o conflito. O homem carnal, escravizado por sua natureza, está confuso, está em conflito, é incapaz. O que quero fazer, não consigo. Estou frustrado, dominado, estou desesperado. E assim chega a dizer, declarar: desventurado, miserável homem de mim, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Que é a carne? É aquilo que nós somos. A carne sou eu, Jorge, minha natureza humana. Não consigo superar, porque estou aí, está metido em meus membros. Não quero fazer e novamente faço. Quem me libertará de Jorge e Mitian? Quem? Há uma resposta: quem? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto parece um túnel, mas ao fundo do túnel há uma luz. Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim, Paulo, com estes exemplos e alegorias, vai mostrando o conflito do homem que quer agradar a Deus e não consigue com suas próprias forças. Que é a carne? O esforço humano para agradar a Deus. E não consigo, não tenho capacidade para agradar a Deus. E aí chegamos, nessa desesperação, ao glorioso capítulo 8 de Romanos. Que diz Romanos 8? Aqui muda tudo. Diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quanta condenação? Fala alto. Para quem? Para os que estão em Cristo. Você onde está? Quantos estão em Cristo? Digam aleluia. Estou em Cristo. Nenhuma condenação. Então podemos pecar? Não. Fomos libertados do pecado. E agora mostra como podemos viver sem condenação, vitória sobre o pecado. E diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quantos dizem aleluia? A lei do Espírito da vida. Aqui há duas leis. A lei que é uma constante, sempre se cumpre. A lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e a morte.
Watchman Nee explica esto de uma maneira muito simples e clara. Ele disse um pássaro. Ele compara a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? É uma lei física. Se eu abro a mão direita que está sustentando este microfone, o que vai acontecer? Vai cair? Não se preocupem. Qualquer objeto que você abre mão, vai cair. Por quê? Há uma lei física, a lei da gravidade. Mas o pássaro passa voando. Pergunta Watchman Nee, a lei da gravidade não está operando no pássaro? Sim, está operando. Porque quando você dá um tiro ao pássaro, o que acontece? Pum. Está a lei. Pero no pássaro há uma lei de vida que não anula a lei da gravidade, sino a supera. Amém? Ele consegue vencer a força da gravidade. E Watchman Nee explica, assim acontece também com nós. O pecado existe. É a lei da gravidade espiritual. Tira todos nós por debaixo. Mas agora temos outra lei. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos libertou. Aleluia! Agora podemos voar. Podemos fazer a vontade de Deus. Podemos viver em vitória, porque o Espírito de Deus habita em nós e nos deu uma nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Nos libertou, nos livrou da lei do pecado e a morte. Amém? Porquanto que fora impossível a lei, na que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, condenou Deus na carne o pecado. A lei não conseguiu mudar nossa vida, só revelou a vontade de Deus e nos condenou. Mas Deus enviou a seu Filho com um corpo semelhante a nosso corpo de pecado, mas sem pecado, e condenou ao pecado na carne. Para quê? Veja o versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? As exigências justas da lei que temos na palavra de Deus e as exigências de Jesus no Sermão da Montanha, que são maiores ainda, agora podem se cumprir em nós. Pero explica como. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja o Senhor. Amém? Um filho de Deus tem duas possibilidades, e uma está errada: viver segundo a carne, ou viver segundo o Espírito. Viver segundo a carne é procurar obedecer a Deus, agradar a Deus com nossas forças. Viver segundo o Espírito é obedecer a Deus com aquele Jesus que o Espírito instalou em nós. E declarar: não sou eu, é Cristo quem vive em mim. Amém?
Não podemos nós fazer a vontade de Deus com nossas forças. Cairemos vez tras vez, ficaremos frustrados e conflituados. Mas a vitória gloriosa é viver no Espírito. Não temos tempo para entrar em todo o capítulo 8 de Romanos, um capítulo extraordinário, glorioso, mas só quero dizer algumas coisas rápidas para concluir. Você tem que tomar uma determinação. A determinação de viver no Espírito e rejeitar toda possibilidade de viver na carne. Ora, como posso eu viver no Espírito? É fundamental a fé. Esta vida do Espírito através da fé. Jesus fez todo o possível. Ele crucificou o velho homem, nos deu seu Espírito Santo. O Espírito vem habitar em nós. Eu tenho que crer que com Cristo todo é possível. Assim Pablo declarava: todo eu posso naquele que me fortalece. E aqui nos versículos seguintes dizem assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Estar na carne ou estar no Espírito. Viver segundo a carne, viver segundo o Espírito. Você tem que escolher, decidir. Não é uma opção para nós ficar na carne. Deus nos ordena: andai no Espírito e não satisfagais os desejos da carne. Então, a ordem de Deus que nós, esta grande salvação que Ele nos providenciou, este poder sobrenatural que Ele colocou em nós, para nós viver cada dia, cada hora, cada minuto de dia, cada instante, conectados, ligados ao Espírito Santo de Deus. Os que se inclinam para a carne, você pode inclinar-se para a carne ou inclinar-se para o Espírito. Você pode ter duas atitudes em tudo que você pensa, sente, tudo que você fala, faz. Tudo pode ser feito na carne, no Espírito. O que você pensa pode ser segundo a carne ou segundo o Espírito. O que você sente, seus sentimentos carnais são ruins. Você pode ter sentimentos segundo a carne ou sentimentos segundo o Espírito. E a palavra do Senhor nos chama para nós não andar mais segundo a carne, segundo nossas forças, sino segundo o Espírito Santo de Deus. Amém. Este poder sobrenatural é instalado em nós e o Espírito coloca a Cristo em nós para viver segundo essa força, essa vida. E diz também que por o Espírito vivificará vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Teu corpo funcionará melhor se você está no Espírito. Se você vive segundo a carne, seu corpo se vai cansar mais, seu estado anímico será ruim e você terá mais problemas. Mas quando nós vivemos no Espírito,
o corpo ainda recebe mais vigor. Assim dice, vivificará também o vosso corpo mortal. Por espírito nós temos a capacidade de mortificar os feitos da carne, as obras da carne, para viver guiados sempre por o Espírito Santo de Deus. E finalmente, para concluir, Pablo aqui, capítulo 8 de Romanos, falando da liberdade gloriosa dos filhos de Deus, ele conclui capítulo 8 falando sobre os sofrimentos, as tribulações, as dificuldades, angústias, perseguição, fome, nudez, o perigo, a espada. E ele declara: em todas estas coisas, porém, somos ¿qué? Somos mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Se nós andamos no Espírito, não importa a tribulação, a provação, as dificuldades, as perseguições, sofrimentos, angústias, tribulações, não importa nada, porque Deus, através de Jesus, através de Ele, nos torna mais que vencedores por meio de aquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Eu quero convidar a você a estar em pé, ficar de pé. Salvação completa, salvação maravilhosa. Quantos podem declarar eu creio? Quantos podem declarar comigo eu creio, Senhor? Obrigado, Senhor. Louvado seja teu nome. Obrigado por Jesus. Obrigado por sua morte. Que minha morte. Estou com Jesus crucificado. E já não vivo eu. Cristo vive em mim. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo. Eu consagro minha vida a uma vida do Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja teu nome. Amém, Senhor. Amém. Aleluia.